Isso, ok. Hoje a gente vai falar sobre as dicotomias socirianas, ok? E aí, falando das dicotomias socirianas, na aula passada, a gente falou sobre a teoria dos signos, né? Fizemos algumas atividades sobre teoria dos signos propriamente ditas, e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o capítulo seguinte, né? Que já vem no nosso livro, abrindo aqui até o título dele, que era a língua como objeto da linguística, que é o texto do Pietroforte, tá? O texto do Pietroforte tem duas coisas importantes que eu vou esclarecer, até para ficar fácil depois de vocês estudarem ou fazerem os exercícios, ok? Então, o texto do Pietroforte, que é o na sequência que a gente vai começar a discutir hoje, ele tem algumas especificidades. Que especificidades são essas? Ele vai trabalhar com o curso de Linguística Geral, que é o curso de Linguística Geral do SOCIR. Então, na verdade, a gente vai trabalhar conjuntamente, então a gente começa hoje, efetivamente, a trabalhar com o curso de Linguística Geral. Então, obviamente, ninguém precisa se preocupar em comprar o curso de Linguística Geral. Eu vou deixar ele disponível, né, até no nosso Google Classroom, até porque também vocês não estão com acesso à biblioteca, ok? Então, eu vou deixar uma edição um pouco mais antiga disponível para vocês e eu vou pedir que vocês observem duas coisas importantes. No momento que vocês forem reler o texto do Pietroforte, vocês vão observar que o texto do Pietroforte, ele trabalha com a referência do texto do Saussure a todo momento. Então, por exemplo, eu estou na dicotomia, por exemplo, língua versus fala, ou sincronia versus diacronia, lá na página 78, por exemplo, aqui da minha edição. Ele já cita os trechos do curso de Linguística Geral do Saussure. Vocês vão perceber que tanto nos slides que eu vou postar, como hoje especificamente, eu sempre vou estar fazendo referência não só a próprio a língua como objeto da linguística, mas a gente vai trabalhar também com o curso de linguística geral. E aí, se vocês olharem lá no SISCAD, nosso plano de ensino, o curso de linguística geral, ele é um texto que ele é leitura obrigatória também. Só que a gente não vai ler o curso de linguística geral inteiro. A gente vai ler sempre as referências que eu fizer dele a partir da obra do Pietroforte, ok? Aí, primeiro, vamos começar tentando esclarecer duas coisas importantes. Primeiro, vou falar do conceito de dicotomia. Alguém já ouviu falar ou conhece o conceito de dicotomia? O que seria dicotomia? Vamos pensar. Primeira coisa, eu vou escrever no comentário para ficar fácil de vocês verem a palavra, ó, dicotomia. Quando eu digo que eu vou dicotomizar alguma coisa, eu digo que eu vou dividir essa coisa em partes, ok? Só que, na verdade, o que acontece? Exato, é uma divisão em uma parte em duas, Silmara. Só que, toda vez que a gente lembrar do Saussure, eu falei um pouco da história dele lá no começo do semestre, né? A gente falou das peculiaridades da linguística. A linguística, ela se coloca, principalmente a partir do Saussure, como uma teoria científica de estudo da linguagem, da língua. Antes do Saussure, a linguística ela não era uma teoria científica, aliás, não se denominava linguística, né, mas sim gramática. E a partir do estudo da linguística, propriamente dita, a gente tem a definição do objeto. A gente já falou sobre isso, que o objeto da linguística é a língua, fato linguístico. Só que, se o objeto da linguística, ele é a língua, como que nós podemos estudar a língua? O primeiro conceito que o Saussure vai trabalhar, a gente obviamente não vai conseguir terminar esse capítulo hoje, obviamente, vou trabalhar com vocês hoje e amanhã, e a gente ainda trabalha com ele na semana seguinte ainda, ok? Então, não se preocupem com um novo capítulo de leitura, então, tanto para hoje quanto para amanhã, quanto para o nosso encontro de quinta e da sexta-feira da próxima semana, a gente vai continuar trabalhando com o Pietroforte, a língua como objeto da linguística. Então, como eu estava dizendo, a língua, ela se colocou, então, como objeto da linguística, né, para o Saussure, visto enquanto uma teoria científica, só que, o que acontece a partir daí? O Saussure, ele precisa, então, já que a gente está pensando numa ciência, que a ciência é a língua, trabalhar como que a gente vai metodologicamente estudar a língua. Como que é feito esse estudo metodológico? O primeiro estudo que a gente estabelece é o conceito de dicotomia. Então, dicotomia é dividir, dicotomizar, recortar. Só que é uma divisão, é importante frisar a diferença, que é uma divisão em partes iguais. O que significa uma divisão em partes iguais? Que embora metodologicamente a gente chama de língua e fala, vocês vão ver quais são os conceitos que a gente vai trabalhar de acordo com o Saussure. A gente tem significante versus significado, a gente tem também diacronia versus sincronia, e língua e fala, que é o que eu vou começar hoje. Embora esses termos eles sejam tratados de uma forma dual, tipo língua versus fala,
ou significante versus significado, paradigma versus sintagma, a gente vai perceber que, embora essa divisão ela seja feita didaticamente, né, ou metodologicamente, de acordo com o princípio da linguística, para analisar esse objeto, ela foi feita principalmente porque o Saussure ele estava dentro de um período histórico que era chamado de estruturalismo. Então, o estruturalismo ele era muito preocupado com essa análise de estruturas, de partes, de subdivisões. Então, assim sendo, já que o estruturalismo ele trabalhava dessa forma, nada mais lógico, né, do que o Saussure efetivamente trabalhar também metodologicamente o estudo da língua a partir dessa divisão. Só que é divisão em partes iguais, só que veja, embora eu divida a língua, embora eu divida a fala, é impossível, de fato, dividir os dois. Então, língua e fala são parte de um mesmo. Paradigma e sintagma são duas partes, mas são duas partes de um mesmo. Sintagma e paradigma, duas partes, mas duas partes de um mesmo. Então, por isso que o conceito de dicotomia, se a gente for analisar até etimologicamente a palavra, significa divisão entre partes iguais. Então, todos os conceitos que a gente for trabalhar tanto dentro desse livro, quanto em referência aos capítulos que a gente efetivamente vai fazer. Eu vou fazer sempre referência a qual capítulo do Saussure a gente vai estar lendo para a próxima aula. Então, já nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com o conceito de língua e fala, tá? Que está na página 26 até a página 28 do curso de Linguística Geral, tá certo? Gente, até aqui, ficou alguma dúvida? Tranquilo para todo mundo? O que significa o conceito de dicotomia, que são essas divisões entre partes iguais? Se tiver dúvida, vocês podem perguntar agora, ok? Aí não deixa de colocar, como vocês já são 23, deixa o nome aqui no comentário, e aí por ordem, aí eu vou abrindo a palavra para vocês, tá certo? E quem não for falar, não esquece de desativar o microfone, senão a gente vai ficar com bastante microfonia, tá certo? Alguma dúvida, gente? É tranquilo. Quando a gente fala das divisões entre partes iguais, vocês entenderem, então, embora eu esteja dividindo, a gente sempre vai considerar os dois como parte de um todo, tá certo? Aí, para fazer a referência, como eu disse para vocês, enquanto vocês vão pensando, se alguém tiver dúvida sobre língua e fala, se vocês tiverem, vocês podem colocar aí os nomes nos comentários. Quando a gente for trabalhar com as dicotomias, então, eu tinha dito que a gente vai trabalhar cada aula, provavelmente uma das dicotomias. A gente não vai conseguir, obviamente, terminar o texto todo hoje. E aí, dito isso, o Língua versus Fala, que está na página 81, então eu estou começando a dicotomia da página 81, vou deixar aqui no comentário, tá? Do Pietroforte. A página 81 do Pietroforte começa a Língua versus Fala. Então, obviamente, eu não estou seguindo as dicotomias tal quais a ordem que o livro trabalha. Eu estou começando sempre da ordem do mais importante, ou aquele que de fato organiza toda a estrutura da linguística, tá certo? Então, o Língua versus Fala, a gente está na página 81. E o que vocês vão ler do Saussure? Lembrando que eu vou deixar hoje, lá no Google Classroom, também o curso de Linguística Geral inteiro. Mas lembrando que não é para ler o curso de Linguística Geral inteiro, mas sim as páginas que a gente vai referenciando aula a aula. Então, não é para amanhã, obviamente, quem puder já começar para amanhã, perfeito. Quem não puder, para amanhã já ler essa página, para que pelo menos semana que vem tenha lido não só o Pietroforte, que o Pietroforte já era leitura para hoje, né? Mas que leia também para a semana que vem, para vocês verem como fica um pouco mais claro. E, na verdade, o texto aqui que a gente tem do Saussure, que é o Língua versus Fala, é somente das páginas, são duas páginas, na verdade, 26 a 28, mas até o final da aula, principalmente nos slides, eu vou colocar outras páginas também que complementam essas aqui, tá certo? Então, por enquanto, gente, nenhuma dificuldade, todo mundo entendeu que dicotomia são duas divisões entre partes iguais, e cada aula a gente vai trabalhar com uma dicotomia especificamente. Então, veja, a língua, ela é um sistema, e esse sistema, ele é composto por dicotomias. Embora a gente, mesmo falando de língua, vai trabalhar com a primeira dicotomia, que é língua versus fala. Tranquilo, gente, por enquanto, então, a noção de dicotomia. Quem chegou um pouquinho atrasado, tá? Pode ficar tranquilo que depois vocês podem acompanhar a aula que a gente está gravando. Eu vou disponibilizar ela também lá no Google Classroom para vocês, principalmente para poder estudar também, tá bom? Gente, posso seguir, então? Posso continuar falando dos próximos itens?
Ok? Ok, Rebeca, então tá bom. Vou seguir, então, conforme a gente for discutindo, se vocês tiverem dúvida também, vocês podem ir deixando, só colocar o nome de vocês sempre no comentário e colocar, eu queria falar, eu tô com dúvida, e automaticamente, assim que eu parar, aí eu já dou a palavra para cada um de vocês, porque fica difícil, né, a gente se vê, mas a gente não se vê, né, dá um fato. E aí, lembrando que pediu a palavra, então eu falei, por exemplo, a Joyce pode falar, um exemplo. Aí você não esquece de desativar o microfone, porque o Google Meet ele bloqueia automaticamente. Para poder desbloquear ou bloquear, é Ctrl D, e também com relação à câmera, sempre é só usar o Ctrl E, tá? Então eu vou tentar aqui reproduzir, aí eu vou pedir só para vocês me confirmarem, só que eu acho que vocês não vão conseguir me confirmar por escrita, porque eu vou estar em outra tela. Então, se algum de vocês puder dizer ou desbloquear o microfone, só falar, professora, a gente consegue visualizar a tua tela? Aí, ok, tá? Porque eu vou visualizar agora alguns slides, aí eu preciso que vocês me confirmem, para ver se está aparecendo correto para vocês aí. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Pessoal, aparece a tela para vocês, língua versus fala? Aí alguém desbloqueia o microfone só para confirmar. Oh, não aparece nada? Não, professora, não aparece. Continua não aparecendo nada. Continua. Agora começou a aparecer. Peraí, só um pouquinho, tá? Agora tá língua versus fala, Socir Língua versus 69, fala. 26 a 28. Isso, tá aparecendo. Ah, perfeito. Vocês conseguem visualizar uma parte da tela? Dá para vocês lerem? Dá para ler perfeitamente. Aparece a tela e a Ok. senhora. É o André que tá falando, né? Isso, professora. Obrigada, já tô até reconhecendo o som aqui, obrigada. Porque eu não vejo vocês porque eu tô usando outra tela, tá bom? Então aí, gente, se por algum momento vocês deixarem de visualizar a tela, é só vocês me interromperem, tá? Então vocês estão vendo aqui que eu deixei a primeira tela, que é o Língua versus Fala, que tá Socir 69, 26 a 28. Essas páginas que eu tô colocando aí para vocês são páginas complementares, são páginas complementares do Socir, que também é a leitura obrigatória da disciplina. Essas duas páginas, o Socir vai falar bastante sobre essa diferença que a gente vai trabalhar hoje, da primeira dicotomia, que é a dicotomia língua versus fala. Na sequência, eu vou começar falando, então, da linguística e a cientificidade dos estudos da linguagem. Por quê? Quando a gente trabalha com a linguística propriamente dita, a gente vai observar que ela é uma teoria de base científica. E essa teoria científica, ela vai começar com o primeiro pressuposto mais geral e básico, que é esse que eu tinha dito para vocês, que é trabalhar especificamente com uma metodologia científica de análise. E essa primeira metodologia científica de análise, a gente vai trabalhar a partir do conceito de dicotomia, tá? Então, esses slides também que eu estou colocando para vocês, que vocês conseguem visualizar, eu vou deixar eles disponíveis para vocês, tá? Se alguém for entrando, gente, acho que vocês mesmos conseguem autorizar a entrada. E, na sequência, a gente tem a linguística e a cientificidade dos estudos da linguagem. Aqui tem três tópicos, que é o seguinte: Lyons, 2011, página 1, depois eu até posso deixar para vocês, mas essa leitura não é leitura obrigatória da disciplina, ela é uma leitura complementar, tá? Eu coloquei só mais para a gente, de fato, ter um maior aprofundamento com relação ao conteúdo. Então, vocês observam que o Lyons, ele coloca que a linguística ela é o estudo científico da linguagem. E as perguntas A e B. Qual o significado exato de linguagem e de científico? Pode a linguística, em sua concepção atual, ser concebida como ciência? Então, ou seja, a gente vai trabalhar muito com os conceitos de dicotomia sobre os significados exatos entre o que é linguagem, o que é científico exatamente. E se a gente está trabalhando com os conceitos de linguagem, né? Porque vocês lembram que a dicotomia primeira, que é a língua versus fala, ela é oriunda da divisão do conceito de linguagem. Por quê? Para o Saussure, linguagem não era considerada objeto de estudo, porque ela é heteróclita, multifacetada, a cavaleiros de diferentes domínios, ela era ao mesmo tempo física, fisiológica, psíquica. Então, sendo assim, não era possível que a gente concebesse uma perspectiva de uma teoria da linguagem, se de fato
essa teoria, ela não trabalhava com essa especificidade acerca da definição específica do que seria uma ciência. Por isso que o Saussure, de primeiro momento, ele divide os conceitos de linguagem, né, e aí a partir daí a gente não consegue pensar, né, pensando saussurianamente, que o objeto da linguística seria a linguagem, porque a linguagem ela é tanto social quanto individual, ela é física, ela é psíquica, ela é fisiológica, é corporal, então não posso ter, para esse momento, um objeto de linguística que seria genérico. E aí, por isso que a gente tem, então, a primeira divisão. Embora eu tenha o primeiro conceito de linguagem, a gente tenha visto nas primeiras aulas que a linguagem, ela foi aquela afirmação central quando a gente estava falando sobre o primeiro elemento, o que o homem começou de fato a trabalhar, então desde sempre, desde como ele se comunica, ele tem a linguagem como seu objeto, a gente viu as fases anteriores do desenvolvimento da linguística, além de trabalhar com as fases anteriores do desenvolvimento da linguística, nós vimos também o próprio princípio de comunicação que seguiu os seres humanos ao longo de todo o tempo, só que, embora a gente trabalhe com esses conceitos, é necessário analisá-los cientificamente, daí dividir os conceitos de linguagem em língua e fala. Então, por isso que tem a primeira afirmação, pode a linguística, em sua concepção atual, ser concebida como ciência? Então, ou seja, na concepção atual da linguística contemporânea hoje, ela é vista como ciência, e vocês vão lembrar que nas primeiras aulas eu tinha dito sobre uma divisão que era o que nós considerávamos uma fase acientífica, ou seja, anterior ao desenvolvimento científico, propriamente dito, e uma fase que era uma fase considerada científica, que ela se inicia especificamente com o curso de Linguística Geral do Saussure. Então, a gente tem aqui na oposição os conceitos de langue versus parole. Esses conceitos, eles estão aqui colocados em francês, que é língua versus fala, né? Porque são os conceitos que, evidentemente, a gente trabalha com eles a partir da aplicação do original. Então, no original, a gente tinha, então, os conceitos de língua versus fala. Então, Saussure, ele definiu como língua qualquer língua particular que esteja de posse de uma comunidade linguística determinada. O que significa isso? Que língua é algo que é de caráter social. Então, por isso, a primeira oposição, quando eu falo de linguagem, porque, veja, linguagem é língua e fala ao mesmo tempo. Só que, para ele, o primeiro objeto que se estabeleceu é a língua vista enquanto caráter social. Só que esse caráter de base social, obviamente dito, ele devia ser trabalhado enquanto um sistema analisado, determinado, visto as suas características principais. Por isso que a gente tem embaixo, toda vez que eu chamar língua, eu vou chamar de sistema, como a gente tem embaixo aí nesse slide ainda. Sistema linguístico é um fenômeno social, abstrato, atualizado no comportamento linguístico dos indivíduos que integram uma comunidade linguística específica. Vamos conversar um pouquinho sobre essa base que eu estou colocando embaixo, ó, nessa citação, que seria fenômeno social, abstrato, atualizado no comportamento linguístico dos indivíduos que integram uma comunidade linguística específica. Isso significa que todas as vezes que a gente for trabalhar com o princípio de linguagem, embora a gente divida a língua e a fala, é importante observar que, para critérios de análise científica, linguística, a língua, evidentemente, é considerada esse sistema social. Só que o que significa ser atualizado no comportamento linguístico dos indivíduos? Eu vou interromper aqui o compartilhamento e já vou voltar aqui. Então, por exemplo, vamos voltar a algumas coisas importantes. Quando eu falo que a língua ela é atualizada nesse comportamento linguístico dos indivíduos, o que significa? Que a gente está trabalhando, então, com dois conceitos. Estou trabalhando com a noção de fala e com a noção de língua. Só que, quando a gente fala em atualização, em que medida que eu estou trabalhando, a gente entender ou perceber que esse comportamento linguístico ele é atualizado no seio de uma comunidade. Isso significa que, embora eu tenha dito que, dicotomicamente falando, eu estou opondo língua e fala,
Quem vem antes no desenvolvimento da língua? Quem que é anterior? A fala, obviamente, ela vai vir antes da língua. Então, isso significa que a fala, ela vai estar organizada de modo que a gente perceba que todas as mudanças que a gente observa na língua, elas vão vir a partir da fala. A fala é quem vai atualizar todo o desenvolvimento que a gente tem quando eu falo de sistema de língua, tá certo? Gente, até aqui ficou claro para a gente pensar nessas duas oposições primeiras? Se ficarem com dúvida, vocês vão deixando. Aí, só para a gente pensar em duas coisas, enquanto vocês vão vendo, vocês ainda estão com dúvida com relação à língua e fala, vocês lembram que lá no começo do semestre, quando a gente teve a primeira semana, nas 2 primeiras aulas, eu falei de vários conceitos generalistas sobre o que a gente ia estudar ao longo do semestre. E um deles, que a gente já viu muitas vezes, é esse que eu estou deixando no comentário, que era a noção da gente trabalhar com o que eu chamei de fórmula da língua. Vocês lembram dela? Então, quando eu tenho 1 mais 1 mais 1 mais 1 que é igual a I, certo? A gente tem o que a gente está observando com a fórmula da língua. Vocês vão perceber, quando vocês forem analisar as páginas do Socir, as 26 e as 28, que eu havia recomendado a vocês, que, de fato, lá a gente vai ter a referência dessa fórmula vista lá na obra sociriana propriamente dita. Então, só para a gente retomar e ficar um pouco claro, quando a gente trabalha com esses conceitos, que é o seguinte: quando a gente está trabalhando com a fórmula da língua propriamente dita, a gente está trabalhando com sistema, e eu estou trabalhando com um sistema já estabelecido, certo? Esse sistema estabelecido, cada número 1 desses, vocês lembram, né? Mas não custa a gente retomar, eles são considerados como conjunto de dicionários partilhados de forma igualitária no cérebro de cada um dos sujeitos. Então, se eu tenho cada sujeito, cada indivíduo que pertence ao uso daquela língua, cada um desses sujeitos a gente está chamando de sujeito 1. Esse sujeito 1, eu estou entendendo que a língua para ele é um sistema orgânico. Esse sistema, ele é um sistema partilhado de forma igualitária no cérebro de cada um dos sujeitos. É isso que vai sendo atualizado ao longo do tempo. A fala, de contrário, não. A fala, ela é mutável, ela é individual, ela se modifica aceleradamente. Por isso que a gente viu que a língua, de fato, é esse princípio que vai estar aí atualizando o comportamento específico de cada um dos sujeitos, que ela vai estar atualizando todo o desenvolvimento da língua, tá? Então, por isso que a gente trabalhou com essa afirmação quando a gente opõe, então, a língua versus fala. E, por oposição, vocês vão lembrar que a fórmula da fala ela não tem essa relação de padrão coletivo, nem de coletividade. A fórmula da fala, ela era linha, né, tinha uma aspas em cima, mais 2 linhas, mais 3 linhas, e tinha lá os 3 pontinhos do infinito. Isso quer dizer que a primeira oposição principal entre língua versus fala é: a língua pressupõe sistematização, a fala não. A fala, ela já pressupõe mudança, atualização. E aí é importante que vocês não confundam duas coisas que no início, principalmente no estudante inicial, elas aparecem um pouco confusas. Quando eu estou falando de língua e fala, eu não estou falando de escrita e de oralidade. Eu estou falando de duas coisas diferentes. Eu estou falando, quando eu digo fala, propriamente dita, eu estou dizendo a língua falada, a língua sendo utilizada por cada um dos sujeitos no seu dia a dia, certo? Já quando a gente fala de língua, e não é só dessa maneira, a gente pode pensar até na maneira escrita mesmo, porque a gente tem a língua falada individual, a maneira que cada um de nós escreve, então a gente não está pensando na posição escrita e oralidade, tá certo? Isso quem vai trabalhar são teorias do texto e discurso, linguística textual, outras teorias mais contemporâneas da linguística propriamente ditas. O que eu estou falando quando eu menciono a oposição entre língua e fala, eu estou mencionando eu tenho um sistema, que é por isso que a gente sempre fala essa fórmula da língua, né? Ou seja, eu tenho um conjunto de dicionários que é armazenado no meu cérebro de forma igualitária. Então, ou seja, eu tenho no meu cérebro um sistema. Esse sistema, quando eu vou me comunicar, quando eu vou me expressar, eu vou acessar esse conjunto de dicionários. Óbvio que a gente não vai fazer isso conscientemente, né? A gente vai fazer isso automaticamente no nosso uso. Eu vou acessar esse conjunto de dicionários, e a acessão desse conjunto de dicionários eu vou passar a utilizar o quê? A fala, que é a minha marca individual. Inclusive, teorias recentes da linguística trabalham com estilo, expressões individuais, porque aí eu estou pensando no aspecto mais individual propriamente dito. Mas é importante entender isso, é como se a nossa língua ela fosse um conjunto de dicionários, ou seja, todos nós temos compreensão acerca
dos elementos de língua, a gente tem um conhecimento, todos vocês já, de sujeitos que conseguem entender tudo aquilo que a gente consegue discutir em aula, compreender. É claro que um outro conceito vai passar batido, a gente vai estar explicitando esses conceitos, mas aí são conceitos teóricos. Mas aquilo que é a estrutura de língua propriamente dita, a gente consegue de fato entender, a gente consegue interpretar, tá certo? Então é preciso primeiro pensar nessa diferença primeiro. Então eu tenho um sistema, eu acesso esse sistema, e quando eu acesso esse sistema, eu me aproprio dele. Ao me apropriar dele, é fala. Só que aí a fala, ela é individual. Para o Saussure, o individual ele não importa enquanto objeto de análise. O que importa é só o aspecto coletivo. Ficou a dúvida, gente, com relação a esses conceitos ou tá tudo aqui? Vocês podem deixar aqui nos comentários. Alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo a gente entender, então, a diferença, então, entre sistema, então, é aquilo que a gente vai se utilizar, então, vocês vão pensar sempre o sistema como se a gente fosse acessar uma gramática, e a partir dessa gramática, evidentemente, trabalhar com os conceitos de língua, ok? Aí eu vou tentar aqui voltar para a reprodução dos slides, aí eu vou pedir para a ajuda de algum de vocês, para poder me avisar se vocês conseguem visualizar, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo. Pessoal, vocês conseguem visualizar a tela? Agora dá para estar aparecendo língua versus fala. Todo mundo consegue visualizar essa Ainda não, tela? professora. Ainda não? Deixa eu esperar um pouquinho que ele demora a Até um carregar. pouquinho para Peraí. ver a demora. Deixa eu voltar aqui. Aparece agora? Está aparecendo. Beleza. A Dando língua versus versus rosa. fala. Isso, perfeito. Obrigada, tá? Então, qualquer coisa, se parar a reprodução, vocês me avisem, tá ok? Então, na verdade, a gente está trabalhando, então, tinha parado aqui. Então, esse preâmbulo que eu tinha feito é justamente para falar da questão do sistema linguístico, porque, veja, o sistema linguístico é um fenômeno social. Então, se ele é um fenômeno social, abstrato, eu estou acessando ele por meio desse conjunto de dicionários que a gente tem de forma igualitária. Só que, obviamente, eu não posso pensar a língua portuguesa, ela não é como o latim. O latim, eu só consigo, de fato, utilizar esse sistema armazenado nesse dicionário, mas o português não, ele é uma língua viva, e sendo uma língua viva, ele é atualizado no comportamento linguístico de todos nós sujeitos que integramos uma comunidade linguística específica, no nosso caso, a comunidade de falantes de português brasileiro. E aí, feito isso, a gente vai, como eu tinha dito para vocês, não falar especificamente de fala ou de escrita, mas, obviamente, quando a gente fala de língua e fala, a gente vai falar da prioridade histórica da fala que antecede a escrita. Outros conceitos que também a gente vai trabalhar, variação linguística e ensino, prioridade estrutural da língua falada, funcional da língua falada e biológica, porque, obviamente, antes que a gente esteja trabalhando com a escrita, a gente está trabalhando com a língua falada, tá? Mas aí eu estou falando só de prioridade ou de antecedência, não no sentido de que uma seja mais importante do que a outra, e lembrando, como eu tinha falado para vocês, que não é essa a minha oposição, olhar o que é falado ou escrito, mas a gente pensar como que eu tenho um sistema, e desse sistema eu uso para poder me comunicar. Vocês vão perceber mais à frente, principalmente no próximo capítulo do livro, que é a nossa próxima leitura, já daqui a 2 semanas, que o Chomsky, ele usa esses conceitos, só que aí ele vai chamar de competência e de desempenho. Então, eu sou competente para usar o dicionário da minha língua, para eu acessar a gramática da minha língua. Não é gramática formal publicada em textos. A língua, a gente domina a gramática dela, certo? E essa gramática que eu domino da minha língua, obviamente, eu vou utilizá-la falando. É por isso que a fala, nosso comportamento cotidiano, ele vai atualizando esse sistema ou essa gramática da língua. E aí, na sequência, a gente tem aí na tela para vocês que a língua é um sistema comunicativo. Se ela é uma língua viva, ela vai ter, obviamente, flexibilidade e versatilidade. Outra perspectiva que a gente vai trabalhar é olhar a arbitrariedade. Eu já tinha falado nisso no encontro passado, porque a língua ela é arbitrária. Vocês lembram que tinha o conceito de arbitrariedade, que quer dizer que não é motivado, né? É uma convenção, então, ou seja, forma.
que é a expressão, o significado, que é o conteúdo, todos eles são arbitrários, não há uma relação de motivação direta entre um nome e uma coisa. Obviamente, existem signos linguísticos que eles são parcialmente motivados, como é o caso dos nomes compostos, a gente já tinha visto, né? Por exemplo, a gente tem também designações de nomes de árvores de frutas, macieira, por exemplo, tem uma parcial motivação, ar-condicionado, tem 2 elementos compostos, tem uma parcial motivação também. Números, a gente tem 19, já é um número parcialmente motivado, ok? Mas não existe um signo linguístico totalmente motivado, por isso que o conceito fundamental que a gente vai continuar trabalhando é o próprio conceito da arbitrariedade, não só da língua, mas do signo linguístico propriamente dito. Aí, na sequência, a gente vai trabalhar com algumas propriedades gerais, então, da comunicação, do sistema de comunicação. Por quê? Não é à toa que o capítulo de comunicação antecede a esse, porque a comunicação, propriamente dita, é aquilo que une os seres humanos enquanto espécie. Só que essa comunicação, ela é trabalhada do ponto de vista da língua, e a língua, ela é arbitrária, ou seja, ela não é motivada, ela é dual, porque principalmente aqui com a constituição do estruturalismo, a gente vai trabalhar a língua vista de 2 pontos, língua versus fala, significante versus significado, a língua é descontínua, ou seja, ela tem interrupções, ela é produtiva, a gente já viu uma grande produtividade, né, dos conceitos, não só das dicotomias, mas de outros sistemas de comunicação, que a gente vai vir a trabalhar posteriormente. Então, primeira coisa que a gente vai ver agora são alguns tópicos que vão cercear, que vão organizar o que a gente tem de base acerca do estudo da linguística. Primeira coisa, a linguística, ela é, então, uma teoria de base científica. Então, a gente já viu que a língua, ela é o objeto central da linguística, e esse objeto, ele é visto de um ponto de vista científico. E se ele é visto de um ponto de vista científico, a gente vai lembrar que o primeiro elemento que a gente tem para trabalhar com a linguística é a língua, seu objeto de estudo. Esse objeto de estudo a gente chama de fato linguístico, e esse fato linguístico é trabalhado também do ponto de vista das teorias da comunicação. Então, coisas que a gente já viu também no capítulo anterior. A linguística, vocês estão vendo que tudo eu estou trabalhando dualmente, né? Existe linguística geral e linguística descritiva. Neste semestre, a gente está trabalhando com a linguística geral, certo? Estou trabalhando com a linguística teórica. No segundo semestre, a gente vai entrar mais na linguística descritiva, porque a linguística tem 2 bases. Primeiro, eu preciso entender o objeto em si. E depois, na sequência, eu preciso ter mecanismos para analisar, para descrever o meu objeto. Mas aí é um segundo momento. Por hora, a gente vai trabalhar com a linguística, principalmente com a linguística ainda de base científica, certo? E geral. Então, a descritiva, a gente vai trabalhar com o curso 2. Na verdade, vocês vão perceber que o próprio título do livro, né, que é o nosso livro básico, a Introdução à Linguística, ele se chama Introdução à Linguística, Objetos Teóricos. Então, a gente está trabalhando no primeiro semestre com uma linguística teórica, com uma linguística geral. E no segundo semestre, a gente tem os fundamentos de análise, porque aí eu já tenho uma teoria linguística mais voltada para a análise, propriamente dita. E aí a gente tem, então, a primeira dicotomia, embora aqui na ordem do livro, embora eu não trabalhe exatamente com ela de início, né, ela vai ser uma das próximas dicotomias que a gente vai trabalhar, que é os conceitos de sincronia e diacronia. Então, depois da primeira definição acerca da gente entender que a língua e a fala são os 2 grandes e principais, a principal dicotomia sociriana, né, é a partir da língua e fala que a gente vai estruturar todos os demais contextos. A gente vai trabalhar nos próximos encontros com as próximas dicotomias. A segunda mais importante é a sincronia versus diacronia. Veja, sim, que vem do grego, quer dizer ao mesmo. Dia através. E cronia vem de cronos, que é o tempo. Então, sincronos ao mesmo tempo. Dia, cronos, através dos tempos. Se a linguística é uma teoria científica que está trabalhando com o estudo da linguagem, obviamente, essa teoria científica, ela não vai trabalhar através dos tempos, ela vai trabalhar com o desenvolvimento da língua simultânea. Simultânea não quer dizer que a linguística vai trabalhar com aqui e o agora, mas ela vai trabalhar com a recorrência. Eu não consigo determinar as características de uma língua
de uma ciência, se eu for olhar como que é a história dela, a história é importante para a constituição da ciência, mas a gente não vai olhar a língua historicamente, a gente vai olhar como que a língua, ela se caracteriza, como que ela é, de fato, um organismo vivo, tá? Então, esse é o primeiro ponto mais importante. Depois, só para vocês não confundirem, vocês vão ver depois, aí, já mais no quinto semestre, se eu não me engano, trabalhar com uma teoria linguística que se chama linguística aplicada, que é uma linguística moderna. Não é isso. Aqui eu estou trabalhando com os conceitos teóricos fundamentais. Então, a gente está vendo nesse semestre uma linguística que é totalmente teórica. No próximo semestre, eu vou trabalhar com uma linguística aplicada, uma linguística de análise. Então, a gente primeiro precisa entender os fundamentos teóricos dessa ciência, para depois a gente efetivamente trabalhar com a análise propriamente dita, que é coisa do segundo semestre. Aqui eu estou dividindo o item 3, aquilo que é teórico e aquilo que é aplicado. Outro ponto também que vai ser importante é entender a macrolinguística e a microlinguística. Então, ou seja, eu vou entender a linguística vista de forma ampla este semestre, e depois a gente vai trabalhar a linguística micro, na sua forma menor, na análise das menores partes, do fonema, do morfema da palavra, da sentença, até chegar ao texto, tá? Então, é vista de pontos diferentes. Macro, a gente está vendo ela enquanto constituição teórica neste momento. Então, isso quer dizer que a linguística, ela tem um caráter científico e ela vai se opor a alguns elementos principais. A linguística, ela é empírica, ela vai se opor à gramática tradicional, né? Então, vou trabalhar com empirismo, com objetividade, terminologia e notação. O que significa que a linguística ela é empírica? Quando eu falo que a linguística é empírica, eu estou dizendo que ela é uma ciência. Ela tem método específico, ela tem a análise específica, a metodologia, ela tem princípio de experimentação, ela se opõe à gramática tradicional, porque a linguística, ela é descritiva, ela descreve, né, a língua, ela não é prescritiva, no sentido de que ela não prescreve como a língua deve ser, mas analisa como a língua é, e por consequência, ela é empírica, ela é científica, ela é objetiva. O linguista, ele não vai trabalhar com critérios de hipótese pessoal, não vai trabalhar com suposição, mas ele vai trabalhar com a análise da língua vista enquanto objetivamente, ou seja, ele vai trabalhar com a análise dessa língua, com critérios, com métodos, com teorias. A primeira que a gente está vendo agora é trabalhar, então, com o próprio conceito de dicotomia, né? Terminologia, a gente já vai ver alguns tipos de terminologias e notações, algumas esse semestre, muito mais no semestre que vem, né? Primeira terminologia que a gente tem são os conceitos, vocês estão vendo que a todo momento a gente tem elementos que a gente trabalha continuamente na língua, mas esses conceitos, eles são observados de outro ponto, por exemplo. A gente tem as noções de língua e fala, que são termos comuns do cotidiano, a gente está trabalhando com eles dentro da teoria linguística. A gente tem notações específicas, vocês perceberam que a gente vai ter algumas pequenas formulinhas, algumas referências, no sentido de como a gente viu, eu trabalhei com 1 mais 1, que é igual a I, que é o padrão coletivo, é um tipo de notação linguística, tá? A linguística se estabelece como ciência justamente por esses 4 pilares. Empirismo, por ser uma teoria que não é uma teoria prescritiva, né? Prescritivo não é científico, mas ela analisa de fato o que é o elemento de análise. Ela é empírica, tem experimentação, ela é objetiva, tem terminologia, vocês vão perceber ao longo do semestre, e nos semestres vindouros, uma série de conceitos específicos, né, ou de nomenclaturas técnicas específicas para conceitos. Por exemplo, vocês estão vendo que todo momento a gente tem cada aula um conceito novo, a noção de dicotomia, a gente vai ter depois as novas dicotomias, né, significante versus significado, o próprio conceito de arbitrariedade, e notações específicas, a gente já viu 2, né, que é essa da língua, que é 1 mais 1, que é igual a I, padrão coletivo, e também a notação específica da fala, tá? E aí, feito isso, a gente tem na sequência, então, a linguística, ela descreve, não prescreve. A língua, ela também muda, só que lembrando que a gente não vai trabalhar olhando a história da língua, mas entendendo que a língua viva está suscetível à mudança. E por isso eu vou chamar, então, a prioridade da descrição sincrônica, ao mesmo tempo, e não vou estar correlacionada a uma prioridade diacrônica, através dos tempos, ok? Então, aqui a gente tem a referência do Saussure
com o curso de Linguística Geral, a gente vai ter uma série de edições, eu até vou fazer um adendo para vocês tomarem cuidado quando vocês forem fazer citações propriamente ditas, porque 2004 não é a primeira obra, então sempre a gente coloca entre chaves, depois eu vou até mostrar para vocês como que faz isso, porque na verdade parece, quando eu vejo uma citação desse tipo, de que Saussure escreveu o curso de Linguística Geral em 2004, quando na verdade o original principalmente em língua portuguesa, tá? É de 1969, tá? Então é importante a gente ter essas ressalvas até para não correr nenhum risco com relação às nossas produções. Aqui a gente tem, então, os 3 cursos de Linguística Geral, que é o primeiro deles, que vocês lembram que o Saussure, ele tem o curso de Linguística Geral, que é essa obra que a gente hoje, falando do Pietro Forte, trabalhando com as dicotomias, eu vou começar a trabalhar mais efetivamente. Só que a publicação do curso de Linguística Geral ela é uma publicação póstuma. E sendo uma publicação póstuma, a gente tem 3 cursos específicos, e que foram a partir desses 3 cursos que os discípulos do Saussure, que vocês lembram, que era o Charles Bailly e o Alberto Schecherhai, eles fizeram as anotações de aula, né, todos os alunos desses cursos organizados por esses 2 discípulos, foi o que deu origem ao curso de Linguística Geral. Então, o primeiro curso, ele é datado de 16 de janeiro a 3 de julho de 1907. O segundo curso, de novembro de 1908 a 24 de julho de 1909. E o terceiro curso, de 28 de outubro de 1910 a 4 de julho de 1911. O Saussure, ele falece em 1913. Então, o curso de Linguística Geral, a primeira edição francesa, pela Gallimard, se eu não me engano, é de 1916. Então, vocês percebem que a própria história da linguística ela é marcada por essa especificidade. Ou seja, o curso de Linguística Geral ele é uma obra póstuma, né? Os cursos se chama curso de Linguística Geral porque era assim que se intitulavam cada um desses cursos. Vocês estão vendo que esses cursos já são do Saussure já maduro, né, no final da sua vida. A gente tem o Saussure mais jovem, obviamente o Saussure ele não começou já no final da vida se colocando como linguista, ele trabalhava, como a gente tinha visto nas aulas no começo do semestre, dentro da filologia, que era essa teoria anterior ao desenvolvimento da linguística propriamente dita, né, que era uma teoria histórica, né, mas aí o Saussure já atribuía com os neogramáticos, o primeiro princípio de cientificidade, mas ali ela não era ainda uma teoria científica. E a partir dos estudos que o Saussure estabelece, é que a gente tem a construção do curso de Linguística Geral. Tem algumas anedotas muito curiosas com o Saussure, por exemplo, de pesquisadores encontrarem com ele na biblioteca e se referirem a obras dele mesmo, porque o Saussure ele tem uma obra, que é o Sistema das Vogais do Indo-Europeu, tá? Que aí sim é de autoria dele mesmo, próprio Saussure, só que ela é dentro da filologia, que é essa fase do estudo da língua, e curiosamente muitas pessoas se referenciavam como sendo ele, o avô dele que tendo escrito aquelas obras, quando na verdade ele mesmo as havia escrito. Isso é o Saussure jovem. Só que o Saussure do curso, que é o Saussure que de fato estabelece o início da ciência linguística, ele somente já é o Saussure mais maduro. E vocês lembram das outras peculiaridades que eu já comentei com vocês, inclusive na Biblioteca de Genebra a gente tem uma coleção gigantesca dos anagramas do Saussure. Esse Saussure é o Saussure que a academia, a universidade não reconhece. A gente reconhece o Saussure, obviamente, filólogo no início de carreira, e o Saussure que estabelece aí o desenvolvimento da ciência linguística pós 1907 com a organização dos cursos, ok? Então, isso quer dizer que para a gente o curso de Linguística Geral ele é considerado um livro clássico. O que a gente vai entender por um livro clássico? Um livro clássico significa que a gente tem um livro, como se vocês imaginassem, se eu estivesse no direito, por exemplo, que era aquela jurisprudência, o manual essencial, aquilo que constrói, que fundamenta uma ciência. Então, para a linguística, se a gente pensar em qual livro efetivamente a Bíblia da linguística, digamos assim, ou o texto fundador da linguística, é o curso de Linguística Geral. Apesar de todas as anedotas que a gente tem a partir da formação ou do desenvolvimento dele, ele é o nosso texto fundador. Então, embora muitos, vocês vão ver muitos teóricos, depois vocês vão aí
acompanhar a trajetória acadêmica de vocês, nós vemos muitos teóricos dizendo por que eu vou ler o curso de Linguística Geral se muitas coisas que o Saussure já havia dito ali hoje já são balizadas, já são superadas, né? Mas como que eu vou conseguir entender ou analisar uma ciência se eu não entender quais são seus princípios fundamentais, né? Então, ou seja, a partir desses princípios fundamentais que o Saussure estabelece todo o desenvolvimento da ciência linguística, é que a gente vai ter o desenvolvimento posterior dela ao longo dos anos. E o primeiro conceito, que é o mais fundamental, então sempre quando eu vou trabalhar com o curso de Linguística Geral, eu tendo a sempre iniciar dessa forma, é trabalhar com a dicotomia língua versus fala, que é a dicotomia principal. A partir dela, a gente vê se organizar, a gente vê se erigir todo o desenvolvimento da ciência linguística propriamente dita, tá? Então, por isso que a gente chama, então, o curso de Linguística Geral de um livro clássico. Aí, só para a gente lembrar, aqui eu deixei também nos slides, lembrando que os slides ainda não estão lá no Google Classroom, eu vou deixar daqui a pouquinho, terminando a aula, eu já subo ele lá. Então, a gente tem três visões gerais da história da linguística, que são a gramática, a filologia comparativa ou gramática comparada. Vocês estão vendo que o Saussure, ele estava no início da sua carreira, aí nos itens 2 e 3, tá? E aí a gente tem, então, a linguística, ela não posso pensar nela como advinda do nada, ela só existe a partir das fases que lhe foram anteriores, que era a gramática prescritiva, a filologia, que já tinha um caráter histórico. Vocês lembram da filologia comparativa ou gramática comparada, que tentava estabelecer ali um comparativo entre as línguas também, e a linguística se estabelece a posteriori. Então, a primeira coisa que a gente vai entender para poder esclarecer de uma vez como que a linguística se organiza é determinar um objeto de estudo. Por quê? Sem a determinação de um objeto de estudo, uma ciência é incapaz de estabelecer o método para si própria. Isso na página 10 do curso de Linguística Geral. Vocês vão lembrar que no começo da aula de hoje eu fiz referência ao Pietroforte, quando ele cita Saussure, páginas 26 a 28. Mas nos slides eu estou deixando outras páginas que não estão referenciadas no Pietroforte, por quê? São páginas importantes para vocês poderem entender o curso de Linguística Geral. Como eu disse, não precisa ler o curso, nem é nosso objeto, a gente não vai conseguir dar conta de ler ele todo, né? A gente faz isso propriamente mais na pós-graduação. Mas vocês podem se referenciar nessas páginas pontuais que eu estou indicando, que lá vocês vão conseguir ver algumas referências mais precisas para entender como que esse objeto ele se determina, como que ele se estabelece, né? Então, primeira coisa, se eu não tenho um objeto de estudo, eu não tenho ciência. Essa ciência ela não tem um método para si própria. E o primeiro método que a gente tem é trabalhar com o conceito de dicotomia. Então, dicotomia é entender que eu tenho a língua como objeto. Como que eu vou analisá-la? Eu vou primeiro trabalhar com ela enquanto linguística teórica, depois eu vou trabalhar como linguística aplicada, mas acima de tudo eu preciso pensar qual que é o objeto de estudo dessa ciência, tá? E aí, a partir disso, a gente pensa em método. Então, a gente vê que a determinação do objeto de estudo, que foi feita pelo Saussure, é trabalhar com a noção de língua. E a língua, vista de um ponto de vista científico, tá? Que esse é o primeiro ponto. Então, ou seja, a linguística propriamente dita, ela começa com o Saussure, com os cursos, e, consequentemente, com um marco clássico, né, que é a publicação do curso de Linguística Geral. Então, aí a gente vai trabalhar também na página 13, aqui também tem uma outra indicação. Sempre que eu tenho essas páginas, eu estou me referenciando às páginas do curso de Linguística Geral. Lembrando que eu vou deixar o curso disponível também daqui a pouquinho. Então, essa matéria da linguística também vocês podem acessar na página 13 do curso, para poder também esclarecer um pouco do que eu estava falando aqui para vocês. Então, a tarefa da linguística é realizar a descrição e história da língua, deduzir, mas lembrando que história da língua sincrônica não é analisar a língua através dos tempos, é deduzir leis gerais e delimitar-se, a definir-se a si própria, porque um dos grandes pontos, quando a gente fala de ciência, a ciência não é que o Saussure, quando ele publicou o curso, os discípulos do Saussure, publicando a matéria do curso que havia sido produzido pelo Saussure, com todas as anedotas que a gente tem, as histórias, mesmo o Saussure ele tendo rasgado as anotações originais, elas sendo fruto das anotações desses alunos, depois, futuramente, a gente tem encontrado, como eu tinha falado para vocês, essas anotações em casa, né? Ainda assim, independentemente de qualquer coisa, a ciência, ela, ao se instituir, ela não se finda. Quando eu falo de ciência, eu estou dizendo que a ciência, ela se desenvolve ao longo do tempo.
Então, ali com o curso de Linguística Geral, tem o primeiro marco inicial, que estabelece o início da ciência propriamente dita, mas esse marco inicial, ele não é um ponto final. Então, a linguística hoje, a todo momento, ela vai mudando, sofrendo alterações, a todo tempo se delimitando e se definindo a si própria. Por isso que eu disse, é impensável eu fazer como até alguns colegas à época, né, não aqui da FMS, mas de outras universidades, tinham muito costume de você só ler textos recentes. Só que se eu só leio textos recentes, o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo trabalho científico, eu estou desconsiderando tudo aquilo que eu tenho enquanto organização de um pensamento teórico. Para eu entender como que o pensamento teórico ele se estabelece, eu preciso conhecer as bases, de onde ele veio, qual que é o princípio de delimitação e qual que é esse princípio de definição propriamente dito. Tá? Então, esses são dois pontos centrais para a gente entender a tarefa da linguística. Então, a linguística ela também tem relação com outras ciências. Porque, na verdade, que eu já vou voltar, tá? Só para não voltar aqui nos slides, daqui a pouco eu vou parar aqui a reprodução e eu volto para falar desse item. Então, quando a gente fala da linguística, ela tem, então, o objeto, que é a definição dela, e se a gente pensar qual que é o objeto da linguística, então, é a língua. Língua é o objeto da linguística, propriamente dita. Essa frase, na página 15 do Saussure, a meu ver, se a gente pensar na frase mais importante que a gente tem dita pelo Saussure, a meu ver, seria essa. É o ponto de vista que cria o objeto. Veja, isso organiza não só a constituição da linguística como ciência, mas dela ao longo do seu desenvolvimento analítico, porque veja, se eu pensar o mesmo objeto, meu objeto ele é a língua, mas a linguística ela evolui de tal modo que a partir dos pontos de vista, das mudanças que a gente teve ao longo da linguística, das escolas teóricas, dos textos fundamentais que vão se desenvolvendo, das novas especificidades, das novas metodologias, elas vão dando pontos de vista diferentes ao mesmo objeto. Então, ou seja, ao ponto de vista do analista, fundamentado numa teoria dada, no caso a linguística, mas nas suas subdivisões, que cria o objeto, que é o objeto língua. E é assim que, de fato, a gente vai analisar como esse objeto língua ele se caracteriza. Então, a gente vai opor dois elementos principais. O fenômeno linguístico vai ter duas faces. Primeiro é o som, a imagem acústica, o som e a ideia, né, que é a unidade complexa. E depois eu vou ter a linguagem, que ela, como vocês viram, não pode ser vista como objeto da linguística, porque ela é tanto individual como social ao mesmo tempo, ela é instituição atual, ela é produto do passado, eu não consigo ter algo tão volátil para ser objeto de uma ciência, por isso o Saussure determina que o objeto da linguística é a língua, sim, é sistematizável, analisável, né, ela tem uma fórmula específica, então a língua, o Saussure vai colocar a primeira afirmação que é necessário colocar-se primeiramente no terreno da língua e torná-la como norma de todas as outras manifestações da linguagem. Então, depois de a gente entender que é o ponto de vista que constrói o objeto, observem que o ponto de vista saussuriano é estabelecer a língua como elemento principal e daí colocá-la como terreno, como cerne de toda e qualquer outra manifestação linguageira. Por quê? Ela é suscetível de uma definição autônoma. Ela é que é o objeto da linguística propriamente dito, né? O que é língua, então? A língua, ela é parte da linguagem, porque linguagem é língua versus fala. A língua, ela é sistema, acima de tudo. E aqui eu coloquei um esquema para a gente entender a diferença principal. A linguagem é a faculdade que nos é dada por natureza. Como assim? Quando a gente nasce dotado de uma faculdade, que é a faculdade da linguagem, ou seja, todos nós, a não ser que tenhamos algum problema físico, especificamente afasia ou alguma relação de alteração do sistema fonatório, nós somos todos possíveis, ou a nós nos é facultado essa propriedade da linguagem. Então, é biológico, é do bios. Então, biologicamente, nós temos a faculdade da linguagem. Só que a língua, ela é adquirida de forma convencional. Tanto é que o Chomsky, que depois vai continuar os estudos de Saussure, ele vai delimitar no sentido da gente poder entender como que eu tenho esse conjunto no meu cérebro, que é essa faculdade, e como que a partir dessa faculdade eu nasci em determinado país, por exemplo, Brasil, português brasileiro. A gente adquire essa língua de forma convencional, ou seja, a gente tem uma faculdade de linguagem universal, só que essa faculdade de linguagem universal, ela vai ser parametrizada
dentro da língua específica a qual a gente vai estar submetido, a qual a gente vai estar sendo influenciado, tá? Então, por isso essa oposição. Linguagem é natural e a língua já é convencional social. E é por isso que vocês estão percebendo que aqui a gente tem um desenvolvimento da linguística enquanto faculdade por excelência, é trabalhar com o conceito de língua e não é trabalhar com o conceito de fala. Então, a língua, ela vai ter o primeiríssimo lugar nos estudos da linguagem. E na sequência, então, se ela vai ser o cerne da linguagem, ela vai estar determinada, onde que ela vai se caracterizar? Ela vai ser o coração, o elemento principal. Ela é o objeto da linguística. É aqui a gente vai lembrar do circuito da fala. Vocês lembram que a gente já tinha visto numa das aulas anteriores o que era a oposição entre o circuito da fala? A gente tinha o sujeito A, o sujeito B que conversam. Isso depois vocês podem verificar, tá lá no curso de Linguística Geral, na página 27. E aí você tem o sujeito A e o sujeito B que conversam. E se eu tenho o sujeito A e o sujeito B que conversam, aqui eu tenho no cérebro do sujeito A, onde a gente está vendo esse primeiro ponto, eu tenho o conceito. Quando eu tenho o conceito, esse conceito que está no meu cérebro, ele vai sair da minha boca enquanto imagem acústica. Essa imagem acústica vai caminhar nesse circuito que vocês estão vendo aí e vai chegar até o ouvido do sujeito B como imagem acústica e vai se transmutar em conceito. Então, veja que as teorias da comunicação que a gente havia visto nas aulas anteriores, elas são, na verdade, oriundas já também dessa própria perspectiva socialiana quando a gente está falando de circuito. Só que aqui ele está chamando de circuito da fala, mas pensando em comunicação face a face. Porque o Saussure, ele também estabelece a comunicação como elemento central, né? Quando a gente fala de objeto de língua, de linguística. Só que aqui vocês estão vendo que eu já vou trabalhar com outra dicotomia que a gente vai ver nas próximas aulas, que é a noção de significante e a noção de significado. Por isso a ideia de conceito e imagem acústica. Então, ou seja, se o objeto da linguística é a língua ela é vista enquanto signo linguístico. E esse signo linguístico ele vai ser visto também com outras dicotomias, tá? Aqui também tem uma outra representação do que eu acabei de colocar, que é a mesma representação, conceito, imagem acústica, audição, fonação, audição, passando do sujeito A para o sujeito B também. Então, circuito da fala, ele tem a parte exterior e interior, a parte psíquica, né, que é a parte cerebral, a não psíquica, né, quando a gente tem a corrente de fala, a gente tem o executivo e ativo. Como é executivo e ativo? Quando eu, por exemplo, professor, agora estou ministrando a aula, eu estou tendo o conceito executivo, e depois ele vai para a imagem acústica. Você que é ouvinte nesse momento, você está recebendo essa aula, a imagem acústica, então da forma passiva a gente vai pegar depois a imagem acústica e transformá-la em conceito, ok? Tem essa oposição central. Então, a língua, ela tem uma faculdade de ser um liame social. Então, a fala é que é individual, a língua, ela é social. Então, a gente vai separar, primeira coisa, quando eu falo de dicotomia, duas coisas. O que é social, do que é individual. Então, social é a língua, sistema, individual é a fala. E a gente vai olhar também aquilo que é mais essencial do que acessório, ou mais ou menos acidental também, tá? E a gente vai pensar a primeira definição, então, da página 22, lembrando que essas citações são do curso de Linguística Geral. A língua não constitui, pois, uma função do falante. É o produto que o indivíduo registra passivamente. Não supõe jamais premeditação. E a intervenção nela intervém somente para atividade de classificação. Vou ler essas duas definições e aí vou interromper um pouco o compartilhamento para a gente poder conversar. Então, ó. A língua não constitui, pois, uma função do falante. É produto que o indivíduo registra passivamente. Não supõe jamais premeditação. A reflexão nela intervém somente para atividades de classificação. A fala é, ao contrário, um ato individual de vontade e de inteligência, no qual convém distinguir as combinações pelas quais o falante realiza o código da língua no propósito de exprimir seu pensamento e o mecanismo psicofísico que lhe permite exteriorizar essas combinações. Então, vou parar aqui um pouquinho a reprodução da tela para a gente discutir duas coisas. Por que é que a língua, ela é, então, embora ela seja a função do falante, ela é um produto que o indivíduo registra passivamente. Por que a língua é passiva, né, isso que a gente vai discutir agora, e por que a fala é, ao contrário, um ato individual de vontade e de inteligência.
Aqui. Então, vamos discutir esses dois pontos principais. Porque no que a gente tinha visto nos slides agora há pouco, a gente falou muito desse primeiro item, que é entender, então, por que que a fala ela é um ato individual de vontade e inteligência, e por que que a língua, do contrário, é algo que a gente usa passivamente? Alguém consegue pensar por quê? Por que que a língua é passiva, tá? Então vamos deixar aqui, e a fala é ativa. Opa. Língua passiva e a fala ativa. Alguém tem ideia por que que seria, então, uma ativa e outra passiva quando a gente fala dessa relação? Pode falar, professora? Pode falar, claro. A língua é um sistema, né? A gente está meio que subordinado a ele. A gente não influencia diretamente nele, né? A língua vai, de fato, mudar do jeito que a gente vai, ao longo do tempo, mudando. Só que a gente está subordinado a ela. E a fala é a nossa parte ativa, do que a gente pratica a partir daquele sistema da língua, aquilo que a gente consegue, a partir daquilo, exteriorizar da nossa maneira que a gente faz com a nossa inteligência e com a nossa capacidade, né, psicofísica. Andrei, perfeito. Todo mundo conseguiu entender. É exatamente isso, porque veja, por isso que a gente usa muito essa metáfora da gramática, ou da ideia do dicionário mesmo. Porque, na verdade, quando eu falo da língua, eu só vou conseguir acessá-la passivamente. Eu, sujeito individual, eu não tenho autonomia para poder modificar essa língua. Tanto é que vocês percebem que a gente se comunica aqui na web aula, ou quando a gente está com as aulas físicas, a gente sempre se comunica com o quê? Usando o sistema da língua que já nos é dado. Se a gente quiser até fazer algum jogo, trocar alguma referência, a gente tem que trabalhar com isso coletivamente, tá? Então, a definição do André é muito boa no sentido da gente trabalhar exatamente isso, ou seja, a língua, eu só consigo acessar ela quando eu vou passivamente ter o que ela já tem de estrutura, para daí sim eu conseguir efetivar a minha fala, que é comunicação, que não é língua falada, né? Lembra que eu disse isso também. E a fala não, ela é ativa. Eu já consigo ter tanto as marcas individuais, a gente já consegue ter os elementos de mudança acelerado, e é justamente por essa atividade da fala que ela não pode ser objeto de uma ciência, né? Porque para ser objeto de uma ciência tem que ser algo já mais sistematizado. A Michelle também está colocando aqui que a língua é um código que tem que ser igual entre quem se comunica, e a fala vai ser em como a pessoa vai transmitir a mensagem. Na verdade, Michelle, a língua ela é um código, sim, ela tem que ser igual entre ambos, no sentido de que ela é um conjunto de dicionários armazenados de forma igualitária entre cada um dos sujeitos. Se os dois sujeitos não têm o mesmo dicionário, a comunicação ela não se estabelece. Como eu estava mostrando agora há pouco para vocês, o circuito da fala, né? A gente não tem aquela organização da gente entender esse circuito, isso obviamente não vai funcionar, tá? E aí, no caso, quando você coloca a fala, como que é? E a fala vai ser em como a pessoa vai transmitir a mensagem. Isso. A fala não é só como a pessoa transmite a mensagem. Tudo que é de uso individual do sujeito que se apodera desse sistema da língua é fala. Porque, veja, enquanto eu me comunico agora com vocês, eu estou me utilizando passivamente do sistema da língua. Mas o que chega para vocês? Chega a minha comunicação enquanto fala, enquanto meu uso individual. Eu não consigo sozinha modificar o sistema da língua, tá certo? É nesse sentido que a gente vai trabalhar com esses dois pontos principais. Aí, deixa eu ver se eu consigo aqui sem mudar a tela. Então, por isso que a gente tem esses dois pontos, tá? Então, só para recapitular alguns elementos da língua, ó, a língua ela é um objeto bem definido no conjunto heteróclito dos fatos de linguagem. Então, onde que está a língua? Vocês vão lembrar, quando eu mostrei agora há pouco para vocês, o circuito da fala, que tinham dois sujeitos, A e B, que conversam. A língua está onde? Naquele ponto exato do cérebro do circuito, onde eu tinha lá no gráfico o conceito que se encontra com a imagem acústica. Então, veja, embora metodologicamente a gente divida língua e fala, os dois, eles vão aparecer juntinhos. Quando eles estão juntos ali, eles estão no signo linguístico. Então, o signo linguístico é a união de língua e fala, tá? Então, isso é importante também para a gente poder estabelecer. Então, deixa eu só voltar um ponto aqui, só para não reproduzir a parte textual, aí eu vou lendo algumas coisas para vocês, outras eu vou discutindo. Então, a língua é social, ela é exterior ao indivíduo, ou seja, o indivíduo sozinho não pode criar a língua, ele não pode modificar a língua só existe por um contrato entre os membros da comunidade, e esse contrato é o contrato de arbitrariedade. Outra coisa importante também é que a linguagem é heterogênea, ou seja, a linguagem é tanto língua quanto fala. Por isso eu não podia ter esse elemento como objeto da linguística propriamente dita.
Só que a língua, não menos que a fala, ambas são de natureza concreta. A diferença é que, embora eu estou trabalhando com um e com o outro, quem que é o nosso elemento que é o elemento social, de base analítica? É a língua, tá? Então, por isso, que ele é o nosso objeto central. Então, o que é a tarefa da linguística propriamente dita? É opor as duas elementos principais, inclusive quando vocês forem trabalhar lá na página 26, na 28, que é língua e fala, se eu não me engano, os capítulos do Saussure, eles se chamam exatamente isso, linguística da língua e linguística da fala. Então, qual que é a tarefa da linguística? É dividir esses dois polos. O que seria uma linguística que é metodológica, de análise, conceitual, empírica, linguística da língua, e por oposição, a linguística da fala, que é essa linguística de base individual. Aquilo que está sendo cerceado pelos estudos linguísticos é a linguística da língua, não é a linguística da fala, tá certo? É importante que a gente tenha esse esclarecimento também. E aí, dito isso, a gente tem a língua, que é um sistema social. Se ele é social, como o André mesmo colocou, eu vou passivamente utilizar esse sistema, então ele independe do indivíduo. A língua não depende de mim, eu dependo dela, é o contrário. Então, eu vou passivamente até o sistema da língua para eu poder me abastecer desse código. Agora, a fala já é individual, ela é secundária, tem por objeto a parte individual da linguagem, né? Inclusive, a própria fonação é psicofísica. E aí a gente tem as fórmulas, depois vocês vão dar uma olhada nos slides, eu não parar agora para reproduzir, que são 1 mais 1, que é o padrão coletivo, e a fala, que é 1 linha mais 1, 2 linhas, que são manifestações individuais e momentâneas, tá? E aí, a gente vai olhar duas oposições, aqui depois, quando vocês forem olhar os slides, está nos slides 51. A gente tem duas oposições principais entre língua e fala. Eu vou trabalhar um pouquinho com elas agora para a gente poder concluir a aula de hoje, tá? Então, quando a gente fala de língua e de fala, a gente tem dois elementos que a gente vai opor principais. Primeiro, a língua, ela é social. A fala, individual. A língua, ela é homogênea, ela é sistemática. A fala já é heterogênea, tem variações. A língua, ela é abstrata. A fala é concreta, a língua é constante, a fala é variável, a língua ela é duradoura, a fala ela é momentânea. Observa que essa divisão que eu estou mencionando para vocês, ela está referenciada no Castelar de Carvalho. O Castelar de Carvalho, ele é um dos autores que ele comenta a obra saussuriana. Lembrando que eu vou deixar o Castelar lá também, mas fiquem atentos com os próprios títulos que eu deixar dos slides, porque o Castelar de Carvalho não é leitura obrigatória, ele é leitura complementar, tá certo? E aí, na sequência, a gente tem todas essas divisões, eu vou trabalhar com vocês a partir de amanhã, tá? A gente vai continuar nesses tópicos, até para a aula também não ficar muito extensa, trabalhando com os conceitos de língua e fala hoje. Aí, recapitulando. Então, amanhã também, 9h25 em ponto, tá? A gente começa retomando a partir daqui. Então, essa parte final agora eu vou tá tirando dúvida também lá no Google Classroom, tá? E resolvendo alguns exercícios para quem ainda não deu as devolutivas. Mas aí duas coisas importantes para a gente fechar o encontro de hoje. Então, terminando a aula, eu vou deixar essa aula disponível lá no Google Classroom. Hoje a gente trabalhou efetivamente com 90% dos conceitos de língua e fala. Amanhã eu vou continuar daqui e já vou iniciar a próxima dicotomia. Então, onde que a gente continua amanhã? Vou começar a partir dessa diferença entre língua e fala, a gente vai fazer alguns exercícios juntos, né, para a gente poder esclarecer de fato essa oposição, e aí já vai trabalhar amanhã na parte da página 85, 86, 87, são 3 páginas, 85, 86 e 87, para quem não leu, para quem leu, dá uma relida, que a gente vai trabalhar exatamente com elas amanhã, que são os conceitos de significante e de significado, ok? Ficou alguma dúvida, gente, com relação às noções de língua e fala que a gente discutiu hoje? Então, lembrando que, para critérios de materialização, eu deixei para vocês o texto do Pietro Forte, daqui a pouquinho eu vou colocar o curso de Linguística Geral, que é o livro, os slides que a gente trabalhou agora, e também essas outras referências que eu vim falando, Castelar de Carvalho, outras leituras complementares, ok? Então, alguma dúvida, gente, com relação à língua e fala? Tá mais ou menos tranquilo? A gente pode continuar daqui a partir de amanhã? Podemos? Tudo ok? Então, beleza. Então, aí, lembrando que se por acaso na releitura vocês tiverem alguma dúvida amanhã, a gente pode começar também voltando com essas dúvidas, tá bom, gente? Então, ó, muito obrigada, Gabriel, obrigada para todo mundo que está aqui disponível. Então, lembrando que assim que concluir
o sistema aqui do FMS, ele me gera a gravação, e eu tendo a gravação aqui, eu já vou deixar ela lá na pasta para vocês, tá bom, gente? Então, ó, muitíssimo obrigado, um excelente almoço, uma excelente quinta-feira para vocês, e até amanhã, 9h25, a gente se encontra aqui sincronicamente também, tá bom, gente? Obrigada eu, até amanhã. Tchau, tchau.